Olá, graça e paz. Nós vamos refletir na vida de um profeta chamado Abacuque. Ele viveu num período, por volta do ano 600 antes de Cristo. O significado do seu nome é abraço. E o livro, do profeta é um livro que vai apontar, para uma política mundial de opressão, de violação dos direitos humanos, violência na guerra e também decadência, moral e religiosa em Judá. Mas nós vamos ler, o texto que se encontra no capítulo 3 de Abacuque, do versículo 17 ao versículo 19. Vamos ver o que Deus tem, a falar conosco através, desses versículos, nesta oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O livro também, a gente vai perceber que ele aponta, se a gente ler todos os capítulos, ele vai apontar para a soberania de Deus e também para o avivamento espiritual naquele contexto. E a gente vê que quando a gente observa o nosso contexto hoje, a forma que nós vivemos, o país onde nós estamos, também mundialmente, falando, a gente pode concluir que nós não vivemos tão diferente da época de Abacuque, apesar de tantos anos, que se passaram, mas a gente também vive essa batalha, nos nossos dias, em tempos de opressão, tempos de injustiça, de violência, de destruição, de morte, desigualdade, social, injustiça, tudo isso a gente vive, no nosso tempo. E lá também, voltando, para o contexto, a oração de Abacuque, por um dado momento da sua vida, ele achou, que Deus não estava tão assim preocupado em libertar o povo oprimido, que talvez Deus estava muito demorado, em atender a oração, que ele havia feito, que o povo estava fazendo ali. Mas a gente pode ver, que Deus nunca, jamais se esquece do seu povo. Daqueles que buscam, pela sua presença, que buscam pelo seu nome. O Senhor faz justiça, sim, ao oprimido, faz justiça ao seu povo. E a gente vai perceber aqui ao longo, da nossa reflexão, que Abacuque, ele se dispôs a interceder, a abraçar o povo, abraçar o sofrimento do povo, a clamar ao Senhor por um socorro que eles aguardavam ali. E a gente vai ver também que Deus, ele mais uma vez, ele se mostra, o Deus do impossível. E eu quero dizer para você nesse momento que você precisa também acreditar, crer num Deus do impossível, crer nas possibilidades de Deus. Aquilo que é impossível para você é possível para Ele. Eu gostaria de voltar também aqui um pouquinho no versículo 16, que diz o seguinte: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. O profeta, ele sente os joelhos se enfraquecerem diante do medo da morte. Ele sente, como se os ossos estivessem apodrecendo de tanto medo. Mas ainda assim, conforme a gente leu aqui dos versículos 17 ao 19, Abacuque, ele diz, ainda, que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam roubadas, arrebatadas do aprisco e nos currais não haja mais gado, que o gado seja exterminado. Ainda que falte tudo isso, eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele disse isso. Então eu quero dizer para você que ainda, que na sua vida hoje, nos desafios, que você tem vivido, talvez as circunstâncias, que você tem
vivenciado não são nada fáceis, né, para poder viver, mas você precisa crer nas possibilidades de Deus, né? Ainda que pareça a ação de Deus, a resposta de Deus, né, a sua oração demorar, mas você precisa crer, né? Você precisa se alegrar e exultar na presença do Senhor, assim como fez o servo, né, o profeta Abacuque. Então você precisa adorar a Deus na certeza, né, da sua vitória, na certeza de que mesmo que os seus olhos venham nesse momento enxergar morte, dor, destruição, desesperança, né, que você não consiga ver um momento sequer, talvez de alegria, né, na sua vida, você precisa confiar nas promessas de Deus, nas promessas de paz, nas promessas de alegria, nas promessas de esperança, né? As promessas do cuidado de Deus para com a sua vida, para com a sua casa, com a sua família, que vem, né, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta alegria não se baseia no que os seus olhos, né, estarão contemplando, mas no que o coração crê para a justiça e cumprimento também da promessa de Deus na sua vida, o cumprimento de Deus na nossa vida. Então você tem como encontrar força, né, na presença do Senhor, porque Ele é a sua fortaleza. É o que diz aqui também no versículo 19, né? O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, né? Andar por lugares difíceis, ainda que sejam muito complicados, mas andar por lugares altos, né? Mas com segurança, né? Na presença do Senhor. Então Abacuque aqui ele se sente, apesar de ter ficado alarmado em algum tempo, sentindo impotente diante daquilo que ele não poderia resolver, diante daquilo que ele não poderia mudar, mas ele manteve firme a sua fé no Senhor, tendo a certeza de que a provação, né, e os obstáculos seriam superados. Então hoje, né, você também é convidado, assim como Abacuque, a se sentir fortalecido pelo Senhor. Deus é a sua fortaleza, né? A sua fortaleza dia a dia. E essa confiança, né, nessa força de Deus é que mudou a perspectiva de vida de Abacuque e de todo o seu povo, todo o povo que ele intercedeu. Então, o seu exemplo nos ajuda a permanecermos firmes na promessa e na palavra do Senhor. Então, Abacuque, ele vai terminar aqui a sua oração afirmando a sua confiança na misericórdia divina. Na misericórdia divina. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos a cada dia, a cada manhã. Então o Senhor, ele é misericordioso para com você, para com a sua vida. Você que está ouvindo, né, essa mensagem nesse momento, significa que você está com vida, né, que o Senhor tem te poupado e tem te permitido a se chegar a Ele. Existem pessoas, né, infelizmente, que perderam essa capacidade, né, de crer, de confiar, já não conseguem mais perceber o poder do Senhor de transformar o medo em confiança, a destruição em possibilidade de vida, de reconstrução, a transformar também o choro em riso, em alegria, mesmo em meio às vezes à tragédia. Claro que não é tão fácil, né, você rir numa situação de tragédia, porque a própria palavra de Deus fala que a gente deve também chorar com aqueles que choram. E também a palavra diz que bem-aventurado é aquele que chora, porque será consolado. Então eu quero dizer para você agora que não importa a situação que você vive, não importa o que você está sentindo hoje, nesse momento, mas o Senhor, Ele é a sua fortaleza. O Senhor, Ele é com você para poder te sustentar, para poder fazer com que você continue andando altaneiramente, como as corças, né? Que você possa andar na presença dele, tendo todo o seu corpo iluminado, como diz Mateus 6, versículo 23. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Então Jesus, ele faz aqui uma convocação para a gente manter a luz, né, na nossa vida, manter a nossa fé, e quando tudo parece estar mal, ou que tudo está de fato mal, ou dando tudo errado, celebre, né, com alegria a salvação e a provisão do Senhor. Celebre.
ainda que ela não aconteceu, mas pela fé. Então significa que quando tudo se acaba diante de nós, quando tudo falha, Deus não. Ele não falha, ele não acaba, ainda há esperança, né? Ele nos promete, né, nos socorrer, estar conosco. O Senhor é a salvação e a fortaleza das nossas vidas. O Senhor, ele é a segurança, né, que você pode ter a cada dia. Nele você pode se abrigar. Nele você pode se abrigar, não esqueça disso. Então, você pode dizer, né, o Senhor faz os meus pés como os da corça e me faz andar com segurança, né? Ter esse caminhar ou esse andar como os da corça significa que a gente pode andar com segurança e com alegria. E andar dizendo, né, como Abacuque disse, ainda que tudo, né, não venha a dar certo, quem sabe, né, na sua vida, eu me alegrarei no Senhor da minha vida, que é a minha fortaleza. As coisas podem até estar dando errado neste momento, mas uma hora há de consertar. Não há nenhuma prova, nenhuma luta que Deus permite a gente passar em que Ele não tenha também, né, a salvação, os milagres dele para poder realizar na nossa vida. Então Deus é um Deus justo, é um Deus misericordioso, é um Deus zeloso, é um Deus cuidadoso. Então Ele com certeza está ouvindo a sua oração. Com certeza Ele tem cuidado, né, da sua vida e há de continuar cuidando. Amém? Eu vou orar por você nesse momento. Senhor Jesus, aqui estou, ó Deus, para poder agradecer ao Senhor pela Tua palavra, agradecer ao Senhor pelas promessas de provisão, ainda que tudo pareça, ó Deus, errado, ainda que tudo pareça falho, diante dos nossos olhares, ó Deus, como humanos, mas o Senhor é aquele que traz, ó Deus, aquilo que nós temos, ó Deus, de necessidade. O Senhor nos supre, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege como nossa fortaleza. Obrigada, Deus, por ser esse Deus forte, esse Deus poderoso, esse Deus que tudo pode, esse Deus que sempre está de braços abertos para nos abraçar, acolher, ó Deus, os nossos sentimentos, acolher, ó Deus, as nossas emoções, as nossas preocupações, dificuldades, as nossas também alegrias de cada dia. Eu entrego, ó Deus, ao Senhor, ó Deus, a vida dessa pessoa que está ouvindo, refletindo nesta palavra, neste momento. Que o Senhor seja, ó Deus, o Deus protetor, o Deus Jeová-Jiré, que supre as necessidades a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.